Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gustavo, a gente está aqui para mais uma aula de ciências, dando continuidade à aula de reações químicas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre outros tipos de reações químicas que podem acontecer também. Na aula passada a gente viu que as reações químicas acontecem quando nós temos átomos que podem se combinar com outros átomos formando novas moléculas, ou moléculas que conseguem se separar e se juntar formando outros componentes químicos. Nós vimos a reação de dupla troca, simples troca, síntese e análise. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reações químicas e reações físicas. Nós vamos ver qual a diferença entre as reações químicas e as reações físicas. Bom, para a gente saber que ocorreu uma reação química, nós podemos observar algumas evidências. São algumas coisas que aparecem que a gente tem certeza, então, que ali ocorreu uma reação química. Por exemplo, quando há uma mudança de cor, eu misturo duas substâncias e essa substância gerada tem uma cor diferente. Também, quando eu faço uma mistura e ocorre uma liberação de gás. Por exemplo, quando a gente utiliza o sal de frutas, coloca ele na água, ele não ferve, aquela efervescência liberando um gás mostra que ocorreu uma reação química. A formação de um sólido, eu misturo duas substâncias e formo ali algo sólido, mostrando que houve então um tipo de reação química. Também pode acontecer a formação de uma chama chamada de combustão. Eu posso misturar dois elementos e eles gerarem fogo. Pode também aparecer um cheiro característico. Muitas vezes, quando alguma coisa está se queimando ou quando reagem dois elementos químicos ali, pode soltar um cheiro diferente, agradável ou desagradável, mas que mostra que ocorreu ali uma reação química. E também o desaparecimento das substâncias iniciais. Eu misturo duas coisas, no final vou ter uma terceira totalmente diferente daquelas duas substâncias iniciais. Essas são algumas evidências de que ocorreu uma reação química. Vou mostrar para vocês também que várias reações químicas elas podem acontecer e acontecem a todo momento no nosso dia a dia, em nossa casa, no trabalho, em todos os lugares onde a gente está. Por exemplo, quando a gente aquece o açúcar, ele vira um outro tipo de elemento. Ele muda a cor, não muda? Muda o cheiro, quando a gente faz o caramelo. Por exemplo, também, quando a gente assa o pão no forno. A gente faz a massa, coloca lá um fermento, esse pão vai crescer, vai mudar de cor, vai mudar inclusive o aroma, né? Se a gente cheirar a massa antes de assar, ela tem um cheiro e o pãozinho assado tem aquele cheiro delicioso, peculiar de pão assado. Também quando a gente faz uma torrada, a gente queima, dá para sentir o cheiro da parte que foi queimada. Então essas características, essas evidências mostram que ali ocorreu algum tipo de reação. Vamos ver então quais reações que a gente vai encontrar no nosso dia a dia. Nós falamos do pão. No pão nós temos várias reações acontecendo ali. A primeira acontece quando eu coloco um fermento, que vai ser algo que vai liberar um gás, fazendo com que forme bolinhas dentro da massa e o pão cresça, fique macinho. Quem vai desencadear essa reação é o calor. De onde? Do forno, quando nós colocamos o pão dentro do forno. Nós vamos ver também que existem reações químicas que são ativadas pela luz. Um exemplo disso é a chamada fotossíntese. No próprio nome, foto é luz. Síntese, nós vimos na aula passada a reação de síntese, não é? Quando junta duas coisas. Então, para formar o alimento da planta, a planta utiliza quem? A luz solar, gerando então a reação de fotossíntese. E com a gente, será que acontece a mesma coisa? Não é? Na verdade, acontece. A nossa pele, quando ela fica bronzeada, nada mais é do que o sol, com seus fótons, né, que é o pacote de energia, alterando uma substância na nossa pele, que muitos de vocês sabem o nome, melanina. E aí a gente muda a cor da pele para uma cor mais bronzeada. Nada mais é que uma reação química que foi desencadeada, então, por um fator, no caso aí, a luz solar. Nós vamos ter também reações químicas que ocorrem pelo calor. Quando eu vou assar uma carne no churrasco, a carne muda de cor, altera-se o cheiro da carne, a textura, ela perde o quê? Água. Essa água vai acontecer o que com ela? Vai evaporar. Então, ocorrem reações também quando a gente vai assar algum tipo de carne. Nós vamos ver também que muitos objetos, principalmente de ferro, se eles forem deixados ou próximo da água ou com oxigênio do ar, eles vão enferrujar. É uma reação chamada oxidação
que também acontece naturalmente, né? Mais um exemplo de reação química. Quando a gente vai acender um palito de fósforo ou acender a chama do fogão na nossa casa. É uma reação de combustão, nós estamos também provocando uma reação química para gerar o quê? Calor. Essa imagem bonita da banana, nós estamos vendo a banana verde e aqui eu tenho uma banana madura. O que causa o amadurecimento da banana? É uma reação química entre substâncias que estão contidas aí na casca da banana, na banana, e o ar. Tanto é que se a gente envolver a banana ou colocá-la num localzinho mais abafado e quente, esse processo aqui vai ser acelerado e a banana amadurece mais rápido. É uma reação química que também ela é causada por fatores físicos externos. Tranquilo até aí? Agora, nós podemos observar também que correntes elétricas podem gerar algum tipo de reação química. Vou dar um exemplo. Existem aquelas bijuterias que são banhadas em prata ou banhadas a ouro. Muitas pessoas acham que banhar é a gente pegar lá a correntinha e colocar dentro de um líquido e aquilo vai pintar, como se fosse uma pintura, como se o ouro ou a prata cobrissem ali com uma tinta. Na verdade, não é isso que acontece. A corrente elétrica é passada de uma forma que, de um lado, nós vamos ter um bastão com o nitrato de prata. Quando a corrente elétrica passar por aqui, ela vai liberar o íon prata, na verdade um cátion, porque a prata é positiva. E essa prata vai migrar então para o polo negativo, fazendo assim com que a correntinha, o anel, seja coberto pela prata. Então a gente chama isso de banho de prata nas bijuterias. A corrente elétrica causando então uma reação química. Bom, quando a gente fala de química, a gente está falando então de substâncias que reagem, se combinam. E quando a gente fala de físico, a gente está falando de coisas que realmente acontecem materialmente. Então vamos entender o que são reações físicas. São reações que acontecem sem que os elementos que reagiram, eles tenham alteração. Então eles não vão mudar, eles só podem ser divididos em partes menores ou alterados. Mas se eu tinha uma substância no início, ela vai permanecer até o final. Vamos ver aqui alguns exemplos de reações físicas. Quando eu deixo uma pedrinha de gelo no tempo, na temperatura que nós estamos hoje, aí, na faixa de 30 graus, ela vai derreter. Ocorreu uma reação física, transformando o gelo em água. Nós vamos ver também um vidro. Quando eu quebro o vidro, ele continua sendo feito do mesmo material, o quartzo. Que, para quem não sabe, o quartzo é extraído da areia, mais barrilha, algumas outras coisas que vão produzir o vidro. Quando eu quebro o vidro, ele continua tendo a mesma composição química, mas mudou a sua estrutura física, ok? Nós vamos ver também quando eu pego uma folha de papel, que é composta de um material que é encontrado nas árvores chamado celulose. Quando eu rasgo essa folha, ela continua sendo feita de celulose, porém a estrutura dela já não é mais a mesma. Mesma coisa quando eu amasso uma folha, ela continua sendo de celulose, mas ali tem uma estrutura física alterada, diferente. Quando a gente ferve a água, a gente coloca o fogo, então quem está agindo aqui como força física é o calor, transformando a água do estado líquido para o estado gasoso. Eu vou ter o vapor de água como uma reação física que vai acontecer também, ok? Vamos ver aqui. Uma coisa muito interessante. Aqui no Brasil, as nossas estradas são asfaltadas. Essa massa que é colocada por cima da terra, né, essa massa preta, e faz com que a pista de rolagem fique lisinha, a gente possa dirigir o carro em alta velocidade. Nos Estados Unidos, eles não utilizam o asfalto, eles utilizam cimento para poder fazer as estradas. E lá eu observei uma coisa interessante. Eu via essas emendas entre as placas e eu fui perguntar lá para um engenheiro o que seriam essas emendas. São juntas de dilatação. Por quê? O calor, ele faz com que os corpos dilatem, quer dizer, aumentem de tamanho. Se nós não tivéssemos essa junta, quando as placas aumentassem, elas rachariam. Nesse caso aqui, eles têm esse espaço para permitir com que as placas, no calor, elas aumentem de tamanho e no frio, consequentemente, elas vão contrair, aumentando então esse espaço que existe
entre as placas. Se a gente observar nas ruas aqui, né, na calçada, também as placas têm essa fitinha que serve para aumentar essa área quando dilatar, para não estragar o concreto, no caso aí o cimento que foi feito, o piso, ok? É uma reação chamada dilatação dos corpos. Bom, resumindo, nós vimos aí, as reações químicas podem ser aceleradas ou alteradas por vários fatores físicos, como calor, luz, corrente elétrica e também fatores mecânicos, como quebrar, rasgar e destruir a coisa, mudar a estrutura dela. Nós vimos as reações físicas que acontecem com vários elementos sem que haja alteração das substâncias iniciais que estavam presentes. Ok? E eu vou deixar para vocês um desafio para a próxima aula. O desafio é o seguinte, nós falamos aí que ocorrem alterações químicas causadas aí por fatores externos. Eu queria saber o seguinte, por que a maçã ou a batata, quando a gente deixa ela cortada, descascada, elas escurecem? Quero ver quem vai conseguir responder isso na próxima aula. Um abraço para vocês e até lá!